Olá, seja bem-vindo ao dia 17 do programa Reset 60. Bom, o que significa beber moderadamente? De acordo com a OMS, o consumo moderado ele não deve ser superior a 2 doses padrão por dia ou 5 doses por semana para homens e não mais do que 1 dose padrão por dia para mulheres. E o que é essa medida de dose padrão de álcool? Essa medida ela é uma quantidade de bebida alcoólica que contém em torno de 14 gramas de etanol puro. Como a densidade do álcool ela é 0,79 grama por mililitro, em 17 ml de álcool, de etanol puro, existem 14 gramas de álcool. Então, se a gente considerar a concentração de álcool em diferente bebida, a gente vai ter a dose padrão vai ser da seguinte forma. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É o seguinte, ó. Então, isso aqui é a quantidade de dose padrão de álcool. Então, 40 ml de pinga, uísque ou vodka é uma dose padrão. 85 ml de vinho do Porto, vermute ou licores é uma dose padrão de álcool. 140 ml de vinho é uma dose padrão de álcool. Uma lata de cerveja ou chopp de 340 ml é uma dose padrão. E uma garrafa de cerveja de 600 ml, são 2 doses. E aqui também algo importante, né? As mulheres elas são mais sensíveis aos efeitos do álcool e atingem níveis de concentração mais altos com menores quantidades da droga, tá bom? Então, antes de eu começar a pesquisar o uso do álcool, eu imaginava que beber essa quantidade de 1 ou 2 latas de cerveja por dia, ou 5 latas de cerveja por semana, era um consumo leve. Para mim, era a mesma coisa que não beber nada. Então, eu não imaginava que isso seria prejudicial à saúde. Mas o fato é que é prejudicial e é muito prejudicial. A própria OMS, que estabelece esses limites, né, de limites máximos para a pessoa beber, que ela considera beber com moderação, né? Em seguida, ela já fala que não existe consumo seguro para o álcool. E a gente tem hoje diversos estudos que já demonstram que o álcool ele é causador potencial de mais de 200 tipos de doença, inclusive vários tipos de câncer. Então, e importante também, mesmo bebendo em pequenas quantidades. Esse tipo de informação é importante a gente saber, porque, assim, não é informação inventada nada. Isso aí são fatos, são estudos que foram feitos e comprovados. E tem também, né, outra coisa, tem vários estudos que já comprovaram que as pessoas que consomem álcool, ela tem o tempo de vida reduzido. Agora, uma outra história também que a gente tem que falar, tem aquela história, né, que a gente vê um monte de gente recomendando, falando que beber uma taça de vinho tinto uma vez por dia faz bem pro coração, não tem essa história? Mas a verdade é que não faz bem. Isso aí foi um estudo bem antigo, foi feito lá pro ano 2000 e trabalhou a partir de algumas informações contidas no estudo sobre consumo de álcool e saúde cardíaca. E aí, nesse estudo, estipulou que, para algumas pessoas saudáveis, um copo de vinho por dia poderia ser benéfico para a saúde cardiovascular. Mas, assim, os dados eram muito fracos, só que isso foi aproveitado em monte pela indústria do álcool. Então, todo lugar que você vai, você vê esse tipo de estudo. Você entra numa loja de vinho, tem isso aí lá. Mas o fato é que de lá para cá, vários estudos já refutaram essa tese. A verdade é que o álcool ela é uma toxina e é prejudicial à saúde. Em se tratando do álcool, a única maneira de ser saudável é não bebendo. O álcool ele não faz bem para o seu corpo. O fato é que, assim, o maior desejo de toda pessoa que começa a ter problema com álcool é conseguir beber com moderação. Eu falo por mim. Eu passei grande parte da minha vida tentando beber controladamente. Eu fiz tudo o que você pode imaginar. E assim, eu sempre começava bem, aí aos poucos eu ia piorando, até que chegava um ponto que eu perdia o controle novamente. E era sempre a mesma história.
E por que a pessoa deseja tanto conseguir beber com moderação? Porque de um lado, ela sofre. Porque quando ela está bebendo, ela sabe que o álcool faz mal, que está prejudicando a saúde física e mental dela, está prejudicando às vezes no trabalho, na família. Ela sabe disso. Então ela sofre porque ela sabe que está fazendo a coisa errada em continuar bebendo. Mas em contrapartida, quando ela não bebe, ela também sofre. Porque ela sente que não está sendo capaz de viver sem o álcool. Ela acha que não vai conseguir. Ela acha que o álcool ajuda a relaxar, como a gente já viu. Ela acha que diminui a ansiedade. E aí o que ela faz? Ela busca essa terceira via, imaginando que seria possível beber só para relaxar, mas beber com moderação. Manter o controle, sem precisar extrapolar e ficar bêbada. O fato é que isso é impossível, pois como a gente viu, a intoxicação ela sempre é maior que o efeito relaxante. E a pessoa ela vai precisar beber cada vez mais para obter cada vez menos efeito relaxante. E a intoxicação ela acaba gerando ansiedade, estresse, e a pessoa busca cura disso exatamente no que mais causa isso, que é no álcool. E aí você pode falar, né? Mas David, eu conheço um monte de gente que bebe moderadamente. Como que elas conseguem? É muito provável que esse tipo de pessoa, ela nunca bebeu em quantidade suficiente a ponto de essa ansiedade e estresse causada pela abstinência fizesse com que ela quisesse beber novamente para aliviar essa ansiedade. Ou seja, essas pessoas, elas não entraram no ciclo do vício. Mas, se por qualquer motivo elas experimentarem isso, a única maneira de sair é deixando de beber, é parando de beber. Então, hoje, o recado mais importante é o seguinte: a melhor maneira de não sofrer é, de fato, não bebendo. Então, por hoje é isso. Agora, faça a reflexão proposta, escreva no seu diário e lembre de fazer o check-in da noite. Um abraço e até amanhã.